Escorpianos, meus amores, sejam bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cris e eu vim trazer a leitura de vocês, amores. Bom, a leitura de hoje, ela vai seguir um tema que é pedido de vocês, inscritos desse canal. O tema é Triângulo Amoroso, tá? Então foi um tema muito pedido, eu estou trazendo. E sempre ao fim de cada ciclo, como vocês sabem, eu renovo os temas, então já vai deixando a tua sugestão aí nos comentários, porque eu vou terminar essa sequência do triângulo e já vou trazer um tema novo para vocês, tá? Cris, como eu faço para deixar o meu tema? Você bota a palavra tema e bota a sua sugestão ao lado. Por quê? Quando eu venho recolher os temas, eu faço uma pesquisa pela palavra tema. Então, onde tiver a palavra tema, chega para mim, independente de quando foi que você deixou o comentário, e eu consigo visualizar os temas assim por uma ordem. Então, é muito mais fácil para mim selecionar os que têm mais pedidos, tá? E os que têm mais curtidas. Então, você me facilita muito se você coloca a palavra tema no comentário. Agora, para escrever comentários aqui, tá? Pro canal, comentários sobre a leitura, comentários de carinho para mim, não precisa botar a palavra tema, tá? Inclusive, eu quero agradecer o carinho de vocês e o respeito que vocês têm tanto comigo quanto com o meu trabalho, meus amores. Gratidão profunda. Lembre-se que é uma leitura coletiva. Tire daqui apenas o que ressoa com a tua situação, tá? E ela é para homem e mulher, basta adaptar. Vamos lá, meus amores. Triângulo amoroso. Escorpião, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Opa! Ó, tem uma obra aí em cima, tá? Então, se vocês escutarem aí arrastando, móvel alguma coisa, né? Como agora, né? Ouvi tá arrastando alguma coisa aí, desconsiderem, tá? Porque não tem o que fazer. Fica parada e a gente acha que tá tudo calmo. Aí quando eu vou, bate um martelo, arrasta alguma coisa. Não tem jeito, tá? Aqui é o lado de vocês, aqui é o lado da outra pessoa, tá? Esse é de vocês e o outro da outra pessoa.
Vou tirar mais uma ali, tá? Bora lá, meus amores, ó. Vou começar aqui pela outra pessoa, tá? Como o teu amor anda vendo a outra pessoa, como ele a enxerga nesse momento. Olha só que interessante. Ele tá muito intrigado, tá? Até por essa carta aqui, até pelo que eu tô vendo, né? No próximos capítulos aqui na parte dos sentimentos. Esse casal aqui são pessoas que são muito parecidas, tá? Ele e ela são pessoas que, assim, eles são muito, muito parecidos em termos de personalidade. E assim, é como se um desconfiasse muito do outro. Porque é um casal que tem seus segredinhos, tanto ele quanto ela, tá? E um tá sempre de olho no outro, um tá sempre. É como se. É muito engraçado, é como se fosse mais ou menos assim. Como eles são muito parecidos, né? É, ele ou ela acaba prevendo um pouco das atitudes da outra pessoa por conta de saber que ela é meio parecida com ele, tem alguma coisa assim, eles têm muita afinidade e ao mesmo tempo tem muita desconfiança dentro desse relacionamento, tá? É como se ele a enxergasse como alguém que é muito segura de si, tá? Uma pessoa muito segura de si, uma pessoa que sabe muito bem o que quer. Aqui a gente tem a carta dos caminhos, mas ali só tem um caminho, tá? Nesse deck só tem um caminho. Essa pessoa, ela é muito segura e assim, ela sabe o que ela quer para a vida dela, tá? E ela tá muito confusa com relação ao que ela tem visto nas atitudes dele ou dela, como eu falei, ela tá muito de olho na situação. E aqui mostra que um não tá entendendo muito bem o outro, tá? Aqui tem desvendando a alma, né? Aqui você tem os livros, ali tem a lua, é como se assim um tivesse certeza que o outro está escondendo muita coisa, tá? E olha aqui, ó, tudo extremamente confuso. Então tá um clima lá muito estranho de desconfiança. Eles não estão se entendendo, mas assim, tá fluindo. Não é aquele casal que tá batendo de frente tendo briga, não, tá? É, eles só estão assim muito desconfiados. Parece que cada um tá vendo o seu lado dentro dessa relação, tá? É como se ela tivesse cheia de segredinhos, resolvendo coisas para a vida dela, para na cabeça dela, se ele bater as asas dessa situação, ela já resolveu alguma coisa para a vida dela. E ele, por exemplo, já está desconfiado disso também, está querendo ver o lado dele. Ali tem isso. É como se os dois eles conhecessem muito bem um ao outro, até mesmo nos defeitos. Então estão sempre muito preparados pelo que pode vir pela frente. É como se fosse mais ou menos isso, tá? Então é um casal muito engraçado, porque sei lá, né? Como que você fica assim com alguém que você fica o tempo todo meio que de olho, sempre esperando essa pessoa dar uma derrapada? Parece que um não tem total confiança no outro nessa relação, tá? Um não tem. Até mesmo em termos de desconfiança, de fidelidade, parece que ele ou ela fica de olho, sabe? Fica de olho assim, não tem aquela certeza absoluta. E ela com ele muito menos, tá? Com ele muito menos. Ela tá se sentindo um pouco insegura com relação ao rumo que essa relação está tomando, tá? E isso faz com que ela realmente fortaleça as ideias que ela tem para com relação
ao que irá fazer com a vida dela daqui para frente, o caminho que ela irá seguir. É uma pessoa aqui que está muito esperta na situação. Tem muita coisa escondida, tem muita coisa que ele ou ela não sabe. Ele desconfia, né? Ele está de olho, mas ele nem suspeita. Ele ainda nem chega perto, porque ela é uma mulher muito esperta, muito assim, muito inteligente. E me mostra que ela já agiu muito para com ele ou ela baseada no emocional, tá? Mas ele também, como eu te falei, eles têm alguma coisa assim que é muito semelhante. E agora não, agora ela quer estar segura com relação ao próximo passo, ao futuro dela. Aqui, para alguns casos, pode ter uma nova caminhada, ela de olho a uma nova oportunidade que pode levá-la para um outro rumo, ela também de olho nisso, de olho em sucesso nessa nova caminhada que ela está querendo trilhar, nessa nova jornada. Pode ser aqui uma mulher que pode estar pensando em recomeçar profissionalmente, tá? E no caso ela está vendo o lado dela, entendeu? Porque ela sente realmente que não pode confiar 100% nessa pessoa aqui. Então é assim que eles estão do lado de lá, tá? Um desconfiado do outro, um achando que o outro está escondendo coisa aqui, coisa ali, tá? Tem muita, muita, muita desconfiança do lado de lá, é assim que ele tá vendo ela. Sentimentos dele para com ela. Então, é como eu te falei, tá? Existe muita afinidade entre eles, tá? E já teve, assim, muito sentimento. Eu vejo que ainda tem algum sentimento. E aqui, gente, pode ser recíproco, tá? Mas eles não conseguem confiar um no outro. E isso acabou atrapalhando também, né? Essa relação. Mas, de qualquer forma, uma coisa que os une ainda é a parceria. A parceria porque eles têm algum tipo de objetivo em comum, tá? Então, é como se fosse mais ou menos assim. Em termos de parceria, os dois realmente se abrem, eles querem alguma coisa aí, os dois batalham para isso, eles se entendem muito bem. É como se fosse um casal, por exemplo, se eles têm alguma firma, se você sabe que eles têm algum negócio juntos, eles vão se unir para aquilo prosperar. Ela sabe que, por exemplo, ela tem que ficar esperta, porque ó, você vê que aqui tem um livro aberto e aqui tem dois fechados, tá? Ela sabe que ele não fala tudo o que deveria falar para ela, e ela também de repente esconde algumas coisas dele, porque cada um tá vendo o seu lado, a sua individualidade, mas o que é necessário partilhar para o fluir das questões profissionais, porque para alguns tem questão profissional envolvida, eles vão debater, eles vão conversar, os dois querem voos altos, os dois, né, gostam realmente assim, né, os dois parece que querem sucesso na área profissional, só que cada um vê seu lado, mas assim, se é para ganharmos juntos, vamos nos juntar, vamos fazer uma parceria. Se é para a gente voar mais alto, opa, vamos firmar essa parceria. Então, assim, eles têm isso, eles têm muito uma coisa de... Eles são parceiros, é o que me fala, mas é até onde os dois estão ganhando juntos. Quando um começa a desconfiar que o outro está ganhando um pouco mais, ou que está vendo mais o lado dele ou dela, o outro já começa a correr por fora. É como se fosse aqui, assim, um relacionamento meio estranho. Porque apesar de ser um relacionamento com parceria, existe muita individualidade dentro do relacionamento, tá? E ao mesmo tempo que um conhece muito o outro, isso daí reforça as inseguranças na forma como a qual um lida com o outro. Não tem confiança absoluta entre eles, mas tem parceria, tá entendendo? Então é o que tem lá. Tá? É o que tem lá. Tem muita afinidade. Enquanto os dois estiverem ganhando juntos, eles vão estar juntos. É o que eu tô vendo aqui, tá? E um conhece o outro, é por isso que um tá sempre se precavendo para com o outro. É como se um achasse que o outro pode dar uma rasteira, alguma coisa desse tipo aqui. Muito engraçado. Quanto mais um conhece o outro, mais insegurança tem. Muito engraçado esse casal, que coisa louca. Se você tá instável, se você tem insegurança, você não quer estar com aquela pessoa, se você não confia nela, certo? Aqui não, aqui eles ficam juntos, mas porque para muitos tem alguma ligação profissional envolvida, tá? Tem ainda aqui alguns casos onde essa parceria pode ter se dado por exemplo,
eles terem trabalhado no mesmo lugar quando se conheceram, ou estudado juntos, ou são da mesma área profissional, pode ter alguma ligação com isso. Ou, para alguns casos, pode ser alguém que se aproximou dele ou dela com outras intenções, que eles têm muita afinidade, eles falam muito a mesma língua e se aproximaram em prol de algum objetivo, podiam estar estudando junto alguma coisa e ele pode ter facilitado algo no caminho dela. Vou falar ela, se o teu caso for ele, você adapta. No caminho dela, tá? Ou vice-versa. E no caso, por exemplo, essa pessoa, se foi uma pessoa que estava com problemas, por exemplo, para pagar a faculdade, eles estudavam na mesma faculdade, se envolveram, ele ajudou, está ajudando, então ela está doida para se formar, que ela vai seguir outro caminho depois, porque ela sabe que não pode confiar nele. Tem isso, entendeu? Isso são exemplos, tá? Tem alguns exemplos desse tipo, pessoas que uma das partes ou as duas partes se juntaram ou em prol de algo maior, por conta da afinidade que tem, os mesmos objetivos, vontade de vencer, ou uma das partes pode ter se juntado a essa pessoa em prol de alguma facilitação, algum reconhecimento que a outra pessoa tem, poderia auxiliá-la no crescimento profissional, tá? Ou alguma vaga, alguma indicação, alguma coisa, alguma facilitação que a outra pessoa poderia oferecer, ou mesmo a pessoa abrir caminhos, do tipo, pode ser alguém que pagou um estudo ou ajudou, tá? Ou tinha algum conhecido em alguma área profissional que pôde oferecer alguma facilitação, então eles fizeram essa parceria. Aqui tem muito isso, tá? Eu não vejo assim relacionamento puro, exclusivo por interesse, não. Eu vejo interesses em comum e uma das partes se beneficiando um pouco mais que a outra, mas ambos se beneficiando, tá? Mas o que os mantém juntos é essa afinidade que tem, falar a mesma língua. Os dois aqui são pessoas muito esclarecidas. Para muitos de vocês são pessoas até que estudaram muito ou que estudam nesse momento. Assim, aqui não tem pessoas totalmente leigas de tudo, né? São pessoas que têm, assim, algum tipo de conhecimento e é ambos, né? Ambos. Em alguns casos, o conhecimento de um complementa o conhecimento de outro. Por exemplo, ele pode ser alguém que tem muita experiência de vida em alguma área específica profissional, mas não tem formação. E ela, por exemplo, pode ter a formação, mas não tinha oportunidade. Então a gente se junta porque um ajuda o outro e vamos chegar onde nós queremos. Aí depois, cada um pode até seguir o seu caminho. Depois a gente vê. Mas agora vamos, né, juntos, tá? E existe essa coisa de falar a mesma língua, querer os mesmos objetivos, aproximou eles dois, tá? Aproximou eles dois. E assim, né? Tinha aí alguma coisa, assim. Eles funcionam juntos. Aqui me mostra isso, mas tem um casal que funciona muito na questão dos mesmos objetivos, de saber o que quer, porque ela sabe muito bem o que ela quer. E ela conhece muito bem ele. Então é uma pessoa que não dá mole, sempre vê o lado dela. E ele também vê o dele, tá? E tá sempre esperto porque sabe que ela vê o dela. Tem isso aqui. Tá? E existe das duas partes essa desconfiança de um tá dando seus voos por aí e ter outra pessoa, tá? Ele também não bota a mão no fogo por ela, como eu disse, um sabe que o outro tem os seus segredinhos, tá? Dentro dessa relação. E se eles têm negócio próprio juntos, um desconfia que o outro pode estar levando alguma vantagem, tá? Dentro dessa relação. De qualquer forma, eles já viveram algumas conquistas juntos, sim, seja a nível de relação ou profissional, tá? Partilharam de conquistas juntos. Um empurra muito o outro para frente, tá? Por exemplo, o outro tá querendo se acomodar, não, vai lá, faz isso, faz aquilo, tá? Um empurra o outro, então eles têm essa sintonia aí entre eles, tá? Esse casal aqui, apesar de tudo. Questão de química e intimidade desse casal. Olha só, aqui me mostra que química tem por conta da afinidade que existe entre eles, como eu te falei, mas essa é a carta do deserto, tá? Então, o que me mostra que não está tendo relações íntimas no momento, tá?
não está tendo, mas, como eu te falei, química tem, porque eles falam a mesma língua até na intimidade. É o que está me falando aqui. E é um casal que é muito aberto, mente aberta na intimidade. Um não tem problema nenhum para falar o que quer, tá? Nas relações íntimas. Eles são muito abertos, tá? Eles resolvem tudo na diplomacia, eles se entendem no momento íntimo, tá? Na intimidade, mas lá não tá tendo nada, tá rolando meio que um desânimo, parece que os dois estão numa fase de desmotivação em termos de relação íntima, tá? Mas que existe química sim. Para alguns casos, eles podem estar até conversando a respeito disso, tá? A respeito dessa relação. Mas de qualquer forma, aqui me fala que eles falam a mesma língua, tá? Portanto, química existe sim na área da intimidade, porém tá tudo parado, porque aqui a carta do deserto fala de sequidão, não tá rolando, tá? Não tá acontecendo na intimidade. E aqui tá mostrando o quê? Para um futuro imediato. Gente, olha só, vamos lá. Se esse casal aqui tem filhos, tá? Se tem filhos, tá me mostrando que ele vai fazer algum tipo de agrado para ela, tá? Eu vou falar ela, esse futuro caso é ele, ela vai fazer algum tipo de agrado para ela, tá? Por conta do abatimento desse filho, parece que para solucionar as coisas dentro de casa. Porque essa questão de cada um tá vendo o seu lado, parece que estava vendo algum tipo de distância. E para quem tem filho, esse filho podia estar se sentindo um tanto quanto sozinho. E ele ou ela percebendo o abatimento desse filho, tá? Parece que vai fazer, ele ou ela vai movimentar alguma coisa, vai tentar trazer uma novidade, uma surpresa, tá? Vai agradar mais a outra pessoa para que possa solucionar uma questão da criança, tá? Da criança. A preocupação dele ou dela é com a criança, tá? Com a criança. Para você ver como eles se conhecem, né? Eles sabem que, por exemplo, assim, ela tá mais distante ou mais afastada ou não tá dando total atenção porque ela tá tendo que correr atrás do dela, ver o lado dela, porque sente que ele tá fazendo o mesmo. Então ele sente que se ele der um agrado ou facilitar algo para ela, tá? Ela vai estar mais presente aqui, ela vai tirar mais tempo para dedicar a esse filho. É o que eu tô vendo, tá? Para alguns casos aqui, alguém da família pode fazer algum tipo de convite, percebendo que o casal está com algum tipo de dificuldade com a criança, tá? Em prol de uma aproximação, de uma solução aí na reaproximação do casal, deles dois como casal, porque parece que a criança está sentindo o distanciamento, tá? Tem distanciamento, por isso que eu te falei. Eles estão muito voltados para essas outras questões, tá? Mais mente do que coração nessa relação. E isso está sendo transferido para a criança. Se eles têm filhos, é uma criança muito sensível, tá? Muito sensível, que por conta de alguma questão espiritual, ela fica abatida com muita facilidade. Aqui pode ser uma criança que tem imunidade baixa, tá? E eles podem até aceitar o convite de algum parente de tipo tirar uns dias, estarem mais juntos como casal aí para é como se fosse solucionar alguma necessidade mais emocional dessa criança que está um tanto quanto abatida, tá? É o que eu tô vendo aqui. Cris, ele ou ela não tem filhos com essa pessoa, só para quem não tem filhos, tá? Olha só, para quem não tem filhos, gente, olha só, aqui corre um risco de uma gravidez inesperada para quem não tem filhos, tá? E totalmente inesperada mesmo, meio que fora dos planos, e que pode reverter um processo de finalização desse relacionamento, tá? Eu tenho que ser sincera com vocês. Para outros casos aqui, chega uma novidade, tá? Algo inesperado que pode reverter
um processo de finalização dentro desse relacionamento. Como a gente vê que eles são muito ligados profissionalmente, que para alguns tem algum negócio próprio, pode ser uma novidade que surja dentro desse negócio, algo que vai surpreender eles dois, algo que é muito positivo, vai deixar eles muito felizes e muitos assim motivados a investir nesse trabalho ou nesse projeto, e isso pode reverter por algum tempo a finalização que estava prestes a chegar, por conta dessa novidade, dessa coisa boa que chega, tá? Que pode ser profissional. Então, ou é algo ligado ao profissional, ou é alguma situação ligada a filhos aqui que vai interferir num processo que estava quase culminando com a finalização desse relacionamento. Eu não falei que parece que ambos estão querendo bater as asas dessa relação? Não é só ele, ela também está visando outras coisas na vida dela, mas eles têm interesses em comum. Então, às vezes, uma situação que entra, eles, opa, se juntam, vamos juntos. Se for profissional, opa, vamos continuar junto. Tá entendendo? Porque essa motivação, essa empolgação, é o quê? Coisa boa que chega na área profissional, vai ser dinheiro entrando, é novidade positiva, me surpreendeu, vamos lá, vamos ver o que pode fazer, tá? Então aqui é um pessoal muito desse tipo aí. Eu tô achando os dois muito racionais, tá? Parece que você tá lidando com duas. Aqui, o casal, tá? Que é aqui, parece que eles são muito racionais e muito pé no chão. Eles visam muito material, tá? É outra cabeça aqui. É outra cabeça. Aqui não é nenhum nem outro, não é aquela pessoa que é toda emocional. Não. Aqui eles dois são muito mental e são um pouco, eu vejo que materialistas, tá? Muito voltados para o profissional, para honrarias, para negócios, para reconhecimento. Os dois são muito voltados para esse tipo de coisa, tá bom? Então, aqui é o que está acontecendo. Relacionado a você, vamos lá. Como que essa pessoa está vendo você? Olha só, essa pessoa, ela te vê, ela anda te vendo, tá? Como alguém que está muito focado em um objetivo. É alguém que te vê muito abundante, né? Aos olhos dessa pessoa, ele ou ela te vê como alguém que é muito sensual, te vê como uma pessoa muito sedutora, mas a cobra também tem o seu veneno, né? Então, assim, ele ou ela também sente que também não pode brincar muito com você, que você é o tipo de pessoa que quando você, por exemplo, se errar contigo, você pode pagar na mesma moeda, só que você age de uma forma silenciosa. Então é como se você fosse alguém que assim, se ele aprontar com você, quando ele menos esperar, você vai dar o troco na mesma medida. É como se fosse assim que essa pessoa te enxergasse nesse momento, tá? De qualquer forma, tá te enxergando muito bela, muito sedutora, tá? É... Te enxerga também como alguém, eu não sei se ele reflete em você algumas características da outra pessoa, que é muito racional, muito voltada para o profissional, porque ele ou ela também está te vendo assim de uma certa forma, ou muito focada em ganhos, em recursos, ou você pode estar passando por algum tipo de problema financeiro e está preocupada com isso. E ele ou ela consegue enxergar, tá? Então, das duas, umas. Ou você está focada em mais ganhos, em amplitude profissional, um ganho maior aí na tua vida em termos financeiros, ou você está com algum problema financeiro, ele acha que você está um pouquinho preocupada com relação a isso, tá? Então, das duas, uma. Qual o sentimento que ele ou ela tem por você? Olha só, aqui me mostra muita atração. Como eu te falei, ele ou ela ele se sente muito seduzido por você, tá? Muito seduzido. Para alguns casos me fala até, né? Você pode ser a tentação da vida dessa pessoa. Ele já pode ter tentado se distanciar de você. Aqui é alguém que está tentando ter o controle com relação ao que sente por você. É alguém que às vezes se afasta de você para tentar dominar o sentimento, para tentar dominar essa atração forte.
Mas quando ele ou ela se afasta, fica te vigiando, a carta da raposa, tá? Fica te vigiando, tá? Porque é alguém que se sente extremamente atraído. Aqui fala de muita, muita atração, mas também fala que os dois podem ter um gênio forte. Então essa pessoa está lidando com duas pessoas que têm um gênio bem forte, tá? Então, independente de ter idas e vindas, essa pessoa, ela se sente muito atraída por você e até de uma certa forma presa. É alguém que tem muita paixão por você, tá? Quando se distancia, é para tentar dominar o que está sentindo. É como se ele não quisesse que esse sentimento fosse para um rumo do qual ele ou ela perca o controle, tá? Porque ele já tentou desapegar e não conseguiu. Então acha que pode estar perdendo o controle dos sentimentos e não quer, tá? A carta do chicote quer ter o controle da situação. Você é muito sedutora para essa pessoa, tá? Sedutor ou sedutora é alguém que te observa muito e tá sempre muito de olho em você, porque acha também, como tá te vendo muito sensual aí, tá? Se você mudou alguma coisa na tua aparência, essa pessoa notou e tem um certo receio com relação a que intenção você fez esse processo de mudança, tá? Por que você está falando isso, Cris? Porque ele está muito de olho, tá? Tem muito receio em alguém que te vê muito sedutora, mas assim, não é só sedutora para ele, né? Então, pode ter aí, né, alguém aí em volta e tal. Eu vejo essa pessoa de olho até por conta disso. Aqui vamos lá, intimidade entre vocês e química. Em termos de química, a gente tem a carta da embriaguez aqui, tá? Então fala de muita compatibilidade, de muita química, tá? Aqui é uma carta de vício. Então fala que as relações íntimas, né, satisfazem tanto essa pessoa que é quase um vício. Essa pessoa, ela tem uma certa loucura, né, nessa área aí por você, é como se fosse algo que é meio insaciável, né? E aqui é algo que se degusta aos poucos. Aqui é uma pessoa que está embriagada, então que você deixa essa pessoa entorpecida, é por isso que essa pessoa quer ter o controle da situação, né? Tem medo da forma como a qual está se deixando levar, tá? É o que fala. E que mostra que você foi surpreendente para ele ou ela, tá? Questões ligadas à intimidade. Mais uma vez reforça para mim essa questão dele ou dela às vezes querer se afastar para tentar ter um controle com relação ao próprio sentimento, tá? Mas de qualquer forma, a carta da torre aqui, quando a gente fala de intimidade, na linha da intimidade, a torre representa o falo, tá? E aqui tem uma luz acesa. Então mostra que você acende, né? Essa pessoa aí muito rápido. Então é alguém que está realmente muito envolvido por você e que quando essa pessoa está sozinha lá no outro relacionamento dela, tá? Fica refletindo e recordando, tá? Tem boas lembranças relacionadas a algum dia especial no qual você o surpreendeu ou que você preparou algo especial para ele ou ela, tá bom? Principalmente porque a gente vê aqui um deserto, né? E tem uma mulher pensativa aqui. Então, quando tá do lado de lá se sentindo sozinho, lembra de alguns momentos aí mais passionais que viveu contigo. Futuro imediato, o que você deve esperar dessa situação? Olha só, do teu lado, o que você deve esperar? Toma muito cuidado para não ter uma discussão, tá? Por quê? Porque eu vejo que essa pessoa vai te procurar, tá? Para tentar resolver alguma situação contigo, tá? E aí, tá me falando aqui, ó, que dentro dessa conversa que a alma falante, ela tá cuspindo fogo. Dentro dessa conversa, tá? Em alguns casos pode rolar aí um momento muito passional entre vocês, mas que no fim das contas, quando vocês forem conversar, pode haver algum tipo de discórdia, tá? Algum tipo de discórdia, você não concordar com algo que ele ou ela queira te oferecer, ou vice-versa. E com isso, vocês não encontrarem uma solução para o determinado caso, tá? E essa discussão ficar muito acalorada e provocar um distanciamento entre vocês.
tá? Então, você tem que tomar cuidado para evitar um distanciamento, cuidado com discussão, cuidado com briga, tá? Cuidado com briga. A solução para essa situação pode estar aí nas tuas mãos, é só você saber conduzir, né? Aqui esse navio, ele não pode ficar aí solto à deriva, né? Tem que ter um condutor. Então, assim, saiba conduzir as coisas da melhor maneira possível, tenta amenizar as coisas, tenta jogar água, né, nessa situação, que aí você consegue contornar aí as coisas. Eu não sei sobre o que ele vai vir debater contigo. Não bata de frente, porque senão pode provocar algum tipo de instabilidade e distanciamento. Na carta do navio a gente tem um 10 de espadas, tá? Então, assim, você pode vir a se arrepender se você bater de frente, tá? Por que pode vir a se arrepender? Porque aí no distanciamento você pode ficar sentindo a falta dessa pessoa aí, 10 de espadas aqui dentro desse contexto, você sentindo o vazio, sentindo a falta dele ou dela, tá? Então para que ficar um sentindo falta lá, o outro sentindo falta cá, se você pode solucionar as coisas da melhor maneira possível? Aqui fala que você tem o poder de contornar a situação. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Como eu vejo o mar, né, meio que as ondas aqui, meio que, olha como tá alta essa onda, essa pessoa, ela pode te propor algo que você acha, assim, desproporcional demais. Algo que aos teus olhos, assim, como essa pessoa teve coragem de falar isso comigo? E aí você agir por impulso, né? Calor do momento. E quando vê, já falou. Então, se você já sabe que a pessoa vai vir com algum tipo de conversa, querendo algum acordo, querendo solucionar algo, tá? Olha só, para alguns casos, essa proposta que ele ou ela vai te fazer pode envolver uma viagem, tá? Uma viagem. Mas, para que vocês possam viajar juntos, pode haver algum tipo de condição. São as condições, é a proposta, as condições que ele vai passar para você. Aqui é a fala, tá? Pode ser o jeito de falar, ele pode não ter muito jeitinho para falar. Tem algo nas condições que envolve esse passeio ou essa viagem, que é como se você fosse achar que é o fim da picada, que é o cúmulo do absurdo. Só que você vai reagir por impulso no calor do momento e você pode fechar uma porta, tá? Porque aí ele pode virar uma discussão, né? E aí ele se afastar de você, vocês ficarem aí, né, mal um com o outro. Então, se você não quer se afastar da pessoa, você tem todas as condições de evitar que essa situação chegue a esse ponto, tá? Então é o que tá me falando aqui. Alguma coisa, algum tipo de proposta que envolve o passeio ou viagem, tá? Alguma mudança na relação. Olha só, para alguns casos, essa pessoa pode propor a você, por isso que você pode, na hora, ficar pé da vida. Ele ou ela pode propor a você algum tipo de mudança na relação, tá? Que envolva você fechar as portas para alguém ou para algum amigo, querer que você encerre alguma amizade, ou que você não faça isso ou aquilo, ou que encerre alguma coisa na tua vida, tá? Porque com a chave a gente tranca ou abre uma porta, tá? Então ele pode propor uma condição a você que para abrir uma porta significa para, sei lá, ele fazer algo por vocês, ou propor essa viagem, ou fazer alguma coisa, você tem que fechar uma outra porta, encerrar alguma coisa, tá? Algum tipo de atividade, alguma coisa aí que ele ou ela quer, que eu vejo que você não está tão disposta, mas saiba levar as coisas, tá? Aqui, se você tentar levar na diplomacia, depende do tom aqui com a qual a pessoa vai falar, tá? É o que está me falando aqui. E pode ser que essa conversa venha depois de um momento muito acalorado. Pode ser que essa pessoa te procure e tenha, assim, uma intimidade muito forte. E depois ela venha com essa conversa, tá? E aí, de repente, sei lá, não sei se você... eu não sei o que vai passar pela tua cabeça, se você vai achar um absurdo. Para alguns é você finalizar com algum tipo de relação com alguém. Porque eu vejo que ele tá desconfiado, que ele tá muito de olho em você, que tá te vendo muito sensual, tá? Então pode ser
alguém aí que ele queira que você encerre, pode ser uma amizade, alguma coisa aí, tá? É como se ele fosse te oferecer uma vantagem, mas para que você tenha essa vantagem, você tem que abrir mão de algo, você tem que fechar uma porta para abrir outra. Ele vai te propor isso. E eu vejo que não está de acordo com o que você quer nesse momento. Mas isso mudaria as coisas dentro da relação de vocês. Ele vai querer te explicar isso, tá? Mas ainda assim eu vejo você um pouco relutante. É só saber falar, é o que eu vejo aqui. É só saber conversar, tá? Cuidado com palavras ditas no calor do momento, que isso pode ser determinante nos rumos dessa relação aqui. É o que eu tô vendo, tá bom? Ó, cuidado com dificuldade que você pode criar por pouca coisa. Por pouca coisa, tá? É o que tá me falando. Olha aqui quem tá. Olha quem tá embaixo aqui da carta da mulher, o coração, tá? Às vezes, uma palavra dita com carinho muda todo o desfecho dentro de uma conversa, tá? Às vezes é só o tom. A alma falante está cuspindo fogo, às vezes é só o tom, tá? É só o tom com o qual a gente usa, interfere em tudo, tá bom? Então é isso. Ah, esqueci os signos. Gente, vocês estão ouvindo aí martelo, coisa batendo, tem obra aqui em cima, tá? Eu quase não gravei hoje pra vocês, mas aí ficou silencioso, eu vim, mas aí já tá, arrasta aqui, baixa lá, não tem jeito, tá? É a obra aí do vizinho que tá a vida inteira, nunca termina. O Sol, regente de Leão, Aquário, Marte é Áries, regente de Áries, Vênus, regente de Libra e Touro, tá? Netuno, regente de Peixes. Aqui embaixo tem Plutão, que é um regente de Escorpião, Libra já saiu, Saturno é um regente de Capricórnio. Então, aqui pode ser signo ou ascendente da pessoa que veio parar aqui na mesa, tá bom? Boa sorte para vocês, boa sorte nessa conversa, cuidado, tá? Cuidado para você não afastar a pessoa que você gosta por conta de impulsividade. Beijinho no coração, fique na paz e até a próxima, amores. Tchau, tchau.